Bom, vamos lá, vamos iniciar aqui então. Já tem algumas pessoas, são todos bem-vindos à nossa aula de quarta-feira. Para quem é a primeira vez, que está acompanhando, participando, toda quarta às 8 horas eu trago uma aula aqui com conteúdo diferente. Hoje o tema é cultura. É a segunda quarta do mês. A primeira é geralmente informações turísticas, hoteleiras, o que acontece no mundo, no Brasil, novidades. A segunda a gente traz sobre cultura. E a terceira a gente faz sobre gestão hoteleira, tá certo? Na quarta, a gente traz ali um pouquinho sobre vendas, receitas, e na quinta, tem mês que tem a quinta quarta-feira, a gente fala um pouquinho sobre marketing, que não é tanto o foco aqui da gente, tá bom? Então, vamos começar essa aula de cultura hoje aqui, e para começar essa aula, eu quero compartilhar um vídeo de 4 minutos, que daí eu quero discorrer um pouquinho sobre esse filme com vocês, tá certo? Que é um filme que eu uso muito em liderança, e quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela, depois a gente já vou trazer alguns comentários meus aqui sobre esse filme. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Foi. But the basis of his message was, be the guy who embraces the ugly, the miserable. Be the guy who embraces hard work, the grind. Don't be afraid of being hurt. Don't be afraid of sacrificing some blood. And the whole week I was thinking, I want to finish this fight. I'm going to finish this fight before the championship rounds. And this is, I should be able to smash this guy. Goggins' message, it was for a reason, his reason. And Greg Jackson's been saying it for years, be comfortable being uncomfortable. But Goggins gave me a really good reminder, John, you should want this fight to be miserable. You should want this to hurt. Be the guy who thrives in that. Leadership is being very uncomfortable all the time. It is holding yourself to such a standard that is almost untouchable. You may not have any friends. You may have a jacked up life. Maybe you have a jacked up marriage. It's being unbalanced. You've literally dedicated your life to a higher cause, a higher purpose beyond you. And it takes that person in your life to understand your mission. It's that guy that's like, okay, let's say we're gonna work out at 5 o'clock and I'm in charge, I'm the leader. My guys and my girls, whoever it may be, need to see me running to work at 3:30. I need to take every excuse that they may have away from them. They need to see me outworking them every day, not trying to put them down, but saying, God, man, if he's doing this, man, so when I tell you to do something, you can't say no. You realize, fuck, he's getting after it every day. I cannot say no to him. He's leading by example. So that's what it's all about. It's about, and people say lead by example. It's so easy to say that, man. It's so easy to say that, but to do that every day, to wake up every day miserable and say, God, I don't want to do this anymore, that's when you know you're a leader. When you're at that point and you're saying to yourself, every night is Groundhog's Day. Every single day, I'm going back in the lab again, man. I'm going back in the lab every single day. It's not going to end. That's when you know you're being a leader, when your life truly is it sucks. It's just truth, man. Being a leader is horrible. It is. I did it for a lot of years, man. You have to set that bar even higher, because you have to have something for people to look for, people to reach. Because I know there's so many people that have the ability and just refuse to get off that couch, refuse to study a few more hours, refuse to go deeper, to go further. And that's where I gain the advantage. It's so easy to be great nowadays, my friend, because most people are weak. Most people don't want to go to that extra mile. Most people don't want to find that extra because it sucks. It's miserable. It's lonely. You talk about that you were kind of, lonely by yourself. I was the same way. And that used to hurt me growing up. Now I fucking thrive in that shit. That's the only place to be. Those days that you don't want to do anything, where you're too tired, too sore, you just don't feel like it, those days, those are the days that count.
Every single day when you wake up, you got two options. You can look at the clock and hit the snooze. You can look at that snooze button, boom. You can hit the snooze button and go back to bed and dream about what you want to have. Or you can look at that snooze button, kick that clock and get up and go pursue your dreams. And the problem with some of y'all is you want somebody else to support your dream. It's yours. I don't owe you a dime. It's your dream. If you wanted to have it, get your butt up and make it happen. If you wanted to have it, rise and grind. If you wanted to have it, you're going to have to do what I do, and that's get up at 3 o'clock in the morning. And you're going to have to act like you got all the energy in the world. Why? Because this is my time. This is my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. Greatness will cost you something. It's going to cost you some time. It's going to cost you some energy. It's going to cost you some sacrifice. It's going to cost you some resources. It's going to cost you some hours of your life laying down, paying the price, going the extra mile, doing what other people are not willing to do. Greatness is not cheap. Greatness always costs more. That's why there's not many people who achieve greatness. They're not willing to pay the price. You gotta have the mentality to show up every fucking day of your life, no matter what life throws at you. It's our responsibility to show up to the Coliseum of life, prepared for fucking battle. I don't care what you're going through, what life's throwing at you. It's your responsibility to find your new 100%. Every day you have to do this shit. Because why? When you stop doing it, you don't just maintain it. If you stop shooting a gun, you're not gonna be a great shot if you pick a gun up a year from now. The only way to keep from getting rusty is to constantly oil that motherfucking machine. The machine is this. You gotta keep challenging it every day. You're setting the example every single day of your life. Pronto, vamos lá? Então, para que tenha alguns que entraram depois, já tinha começado o vídeo. Passei um videozinho aqui sobre liderança, como montar equipes. Eu quero trazer esse vídeo que eu comentei com vocês. É a primeira vez que eu assisto ele, eu gosto bastante dos vídeos desse canal, acompanho bastante ali. E uso ele com a minha equipe, aqui internamente também. Então, todo dia, de manhã, no primeiro horário do nosso trabalho, a minha equipe chega, a gente passa um vídeo nesse canal aqui que a gente fala sobre cultura, motivação, entregar o seu melhor liderança. E a gente debate ali 3 minutos após o filme e depois a gente começa a trabalhar. É algo que eu tenho como cultura na minha empresa hoje em dia. Sempre tive nos meus hotéis, não de passar o filme, mas sempre parar um momento do dia, da semana, para a gente debater sobre liderança. E isso que eu quero trazer um pouco para vocês aqui sobre cultura. O que é cultura? Cultura é a gente liderar e trazer o que nós queremos dentro da nossa equipe. Então eu vejo muitos hoteleiros, muitos donos de hotéis aí pelo Brasil. Ah, mas eu não consigo ter uma equipe, eu não consigo ter estabilidade, eu não consigo ter confiança, eu não consigo que as pessoas se entreguem, se elas se dediquem, elas se comprometam. Aí eu faço a pergunta, o quanto a liderança está demonstrando estar comprometida com os resultados do hotel? Quanto que a liderança, os donos do hotel estão comprometidos e demonstrando esse compromisso? Mais do que estar comprometido, eu digo demonstrando. Quanto isso está sendo demonstrado? E não apenas, né? Quero trazer até para vocês aqui, tem bastante gente. Quem é líder, comenta aí eu aqui no chat aqui para eu saber com quantos líderes eu estou falando hoje aqui. Quem já é líder, quem ainda vai ser. Mas comenta aí eu aqui no chat quem já é líder, quem já exerce alguma liderança. Por favor. Então, é o que eu trago aqui para vocês, que é essa parte de a gente conseguir demonstrar essa liderança de alguma forma. Eu assistindo o filme aqui agora com vocês, me veio várias histórias, cabeça, vários exemplos que eu queria compartilhar aqui com vocês e mostrar para vocês o que é essa liderança, o como que a gente demonstra essa liderança. Primeiro eu queria contar um exemplo de um sócio que eu tive, né, uma pessoa que eu treinei, depois ela virou meu sócio. E numa etapa do treinamento eu falei, ó, a gente está abrindo alguns hotéis, você consegue fazer a abertura desse? Esse é o teste final, fazer a abertura deste hotel aqui para gente. Aí ele, não, legal, consigo, eu tenho interesse, quero crescer, quero um desafio a mais, que é algo que a gente acabou de ver aqui no filme. Liderança é estar desconfortável o tempo todo. O mantra que eu tenho para mim é todo dia faça algo que me dê medo. Faça algo que me desafie. Isso eu falo para mim mesmo, João, todos os dias de manhã. O que eu vou fazer hoje que me dá medo? Que problema que não queria resolver que eu vou pegar e vou resolver?
Qual deles que eu vou pegar hoje, vou falar, hoje ele não passa, hoje eu vou matar esse problema, vou resolver ele, eu não vou terminar o dia com esse problema. Então, todo dia, liderança é você pegar um problema e resolver ele. E essa pessoa que estava treinando para ser minha sócia falou, não, eu quero esse desafio, pode me dar que eu vou lá e vou abrir. Eu falei, então, beleza. Então, você vai lá para Salvador, a gente vai abrir uma unidade lá em Salvador. Isso era 2014, 2015, algo em torno disso. Você vai lá para o Salvador, vai abrir essa unidade, a gente está abrindo 3 unidades, você vai ficar responsável por essa, daqui o material, tudo que você tem que fazer, lógico que eu passei um briefing completo para ele, todos os procedimentos, tamanho de colchão, tudo que tinha que comprar, todo, passei um protocolo, a gente tinha um manual completo de como abrir um hotel, desde a primeira pessoa que você contrata, entrevista, como você treina, como você mobilia, tudo, estava cru, não tinha nada. Como que você testa todos os departamentos, cozinha, sala, recepção, quarto, tudo, entreguei e ele foi. Ele trabalhou ali, pode colocar uns 20 dias. Nesses 20 dias, ele praticamente dormiu, você dormiu acho que, se teve algum dia que ele dormiu 6 horas, foi muito. Eu dormi em torno de 3, 6 horas, e em 20 dias a gente abriu um hotel do zero. Pegamos um imóvel, reformado, já estava pronto, imobiliamos, treinamos a equipe, em 20 dias montamos um hotel ali do zero, né, e colocamos 100% da operação rodando, e já tinha 100% de ocupação acontecendo depois de 20 dias, porque a gente começou a vender isso 3 meses antes dele abrir, tá? E ele foi. Nesses 20 dias ele dormiu muito pouco, trabalhou bastante, e ele, no final, depois que ele concluiu, um dia antes dele voltar para São Paulo, nossa base aqui é de São Paulo, tá? Um dia antes dele voltar para São Paulo, ele subiu no rooftop do hotel, já estava tudo funcionando, equipe treinada, hotel em pleno funcionamento. Ele subiu para o rooftop do hotel, que no rooftop tinha uma piscina com borda infinita e vista para o mar. E o bar, né? Tinha um bar ali em cima do hotel. Ele foi lá no bar, no último dia, equipe treinada, bar funcionando, recepção ocorrendo, tudo funcionando perfeitamente. Ele falou, vou dar um tempo aqui para mim. Pegou uma Heineken do bar, sentou ali na piscina, tomou a Heineken dele, até aí não tinha problema nenhum. O único problema foi que ele pegou e fez uma postagem. Ele publicou a foto da Heineken, com a vista da borda, piscina com borda infinita, e o mar ao fundo. Tá? E o que aconteceu? Eu falei, você demonstrou que você trabalhou 20 dias incansavelmente, ou você demonstrou para a sua equipe que você estava bebendo cerveja no rooftop, na beira da piscina com borda infinita, frente ao mar? Né? E quando ele voltou de viagem, antes dele ir para casa, ele passou no nosso escritório, eu conversei com ele, fiz o checklist de tudo como tinha sido, as dificuldades, as facilidades, onde ele encontrou uma dificuldade. Colhi o depoimento dele ali para enxergar, continuar o treinamento dele, dar um feedback positivo para ele, um feedback crítico, né, para ele. E no final eu falei, só que você errou no último dia. No último dia você fez essa postagem aqui. Você não é uma liderança, você não lidera com essa postagem, você lidera mostrando o quanto que você ralou, o quanto que você trabalhou, o quanto que você se dedicou para que aquilo acontecesse. Não mostrando a glória depois, né? Você ter lá bebendo cerveja e tudo mais. Então você errou nessa postagem, ele falou, discordo, trabalhei pra caramba, não acredito que eu não deveria ter feito essa postagem, e eu acho que você está errado. Eu falei, sua opinião, estou te dizendo, estou te treinando, essa é eu como mentor. Lógico que ele não gostou de ouvir aquilo naquele momento, porém ele refletiu, ele foi para casa. No dia seguinte ele volta, e quando ele volta, ele me chama para conversar. João, posso falar com você? Eu falei, claro, vamos conversar. Chamei ele na sala, fomos no escritório. E me chamou para conversar, entramos no escritório, sentamos e ele me trouxe. Você estava certo, eu não devia ter feito aquela postagem. Eu falei, o que fez você virar esse gatilho? Né? O que fez você enxergar que eu estava certo quando eu te disse aquilo? Eu cheguei em casa, minha esposa me recebeu, lógico, fazia 20 dias que eu estava fora de casa, me recebeu bem, porém ela me chamou, me cobrou. Ela falou, você foi lá trabalhar ou você foi lá beber? Porque a foto que você postou foi bebendo na piscina. Aí ele falou, se até você, que é minha esposa, tá achando isso, imagina a equipe, né? Que trabalha comigo, imagina os colegas de trabalho, imagina os outros sócios da empresa, naquele momento eu tinha outros sócios, nós já tínhamos ali outros sócios. Imagina eles, o que eles não pensaram. Se até a minha esposa veio me cobrar falando que eu fui lá e fiquei 20 dias bebendo e não trabalhando. Só que eu passei 20 dias trabalhando, teve dia que eu dormi 3 horas, 4 horas, sem parar, para fazer com que o hotel abrisse ali 20 dias em perfeito funcionamento e pronto para tocar um carnaval em Salvador e um ano novo em Salvador. Eu falei, então, e ele trouxe esse feedback, que foi isso que fez ele virar a chave, ele falar, realmente eu não deveria ter feito aquela postagem.
Eu poderia ter tido o meu momento, mas eu não precisaria demonstrar isso para frente, tá? Então, lidere pelo exemplo. Igual a gente trouxe aqui no vídeo que o David Goggins passou para a gente. Seja o primeiro, demonstre que você chega correndo no trabalho, demonstre que você está sempre ocupado, demonstre para a sua equipe que você está preocupado. Eu vejo muito na liderança hoje, a liderança chegar no hotel, chegar na empresa, chegar ali na equipe, e a equipe estão fazendo as coisas, e a liderança chega, pô, mas isso daqui está errado, né? Por que vocês fizeram aquilo? Aí a equipe, desculpa, não, mas tudo bem nada, a liderança não pode falar que está tudo bem quando a equipe erra, entendeu? Então a gente tem que, chegar acelerado, chegar cobrando, chegar que a gente está, o que está acontecendo, eu estou com o dia corrido, por mais que eu não esteja. Eu já vivi muito isso, porque eu comecei ali com um funcionário, eu sozinho, mais um sócio, fiquei ali 3 meses, seguindo o sono polifásico do Leonardo da Vinci, para quem não conhece, a cada 3 horas eu dorme 15 minutos, cuidando de um hotel inteiro. Eu era governança, eu era café da manhã, eu era cozinha, eu era recepção, eu era administrativo, financeiro, eu cuidava das vendas, das reservas, de 5 OTAs, sem ter distribuidor de canais, naquela época não existia. Então, eu fiquei ali 3 meses muito intenso, trabalhando bastante. Depois eu montei uma equipe para um hotel. Depois eu abri 3 hotéis, montei outra equipe para 3 hotéis. Depois eu abri 10 hotéis, 12, 15 empresas, 350 colaboradores. E quando eu cheguei a ter 350 colaboradores, eu conversava com todos os meus líderes. Eu tinha líderes estratégicos de 5 a 10, ali variava um pouquinho, de 7, 8, 9, 6. 6 que eu conversava toda semana, definia o trabalho do mês, do trimestre da semana para eles executavam, me traziam feedback. E naquela época eu trabalhava ali, tinha um faturamento bem alto, algo que eu nunca imaginei alcançar na minha vida, quando eu comecei a trabalhar por R$1.000, quando eu comecei a empreender. E eu falo, era o período que eu menos trabalhava, porque a equipe já estava pronta, a equipe estava treinada, eu já tinha aprendido a ser um líder. E o que eu tinha aprendido? Como que eu tinha aprendido? O que eu aprendi de mais valioso que eu queria trazer para vocês? Que quando eu comecei, eu trabalhava ali incansavelmente. Eu não dormia, praticamente. Eu morei no hotel por 4, 5 meses. Eu passei nada. Eu não ia para casa. Eu dormia, literalmente, vivia ali por 4 meses. Nem atravessar a rua para ir no mercado atravessar. Tinha um mercado à frente do hotel. Nem no mercado eu ia. Eu fiquei 4, 5 meses sem pisar na calçada, trabalhando ali sem parar, tá? Só fazendo tudo. Por quê? Porque eu precisava ter capital de giro. Eu comecei em um hotel, eu tive um sócio que entrou para montar o hotel e eu entrei bancando o capital de giro. Só que eu tinha R$1.000 para bancar o capital de giro de um hotel. Então, o aluguel, salário, tudo eu tive que pagar trabalhando, fazendo o negócio acontecer. E eu saí disso para 350 colaboradores. Então, eu comecei trabalhando muito e no final eu trabalhava ali 3 dias inteiros na semana, talvez. 3 jornadas de 8, 10 horas para as minhas empresas, para a minha rede, tá bom? Eu tinha outras funções que eu estava sempre buscando novos negócios, estudando política, economia, aprendendo sobre finanças, sempre estudando e buscando novas oportunidades para não colocar todos os meus ovos, todos os meus investimentos numa única cesta. Então, por isso que eu tinha hotel em várias cidades diferentes, empresas de diversos ramos diferentes. Naquela época ainda muito voltado para a hotelaria, então eu tinha lavanderia que atendia meus hotéis, eu tinha empresa de vendas que atendia os meus hotéis, eu tinha software hoteleiro, tecnologia hoteleira. Então, tudo voltado para a hotelaria. Tinha só uma empresa que era voltada sem ser hotelaria, que era contabilidade, que também eu montei uma contabilidade que atendia os meus hotéis, mas já atendia restaurante, clínicas e outros segmentos. E o que eu mais aprendi nesse processo? Que não é só ser, você tem que demonstrar que está ocupado, sem dormir, cansado, acelerado, correndo para resolver vários problemas. Você tem que demonstrar para a sua equipe que você é enérgico, que você tem energia, que você pode inspirar eles, que você realiza, que você faz. E como que a gente demonstra isso, né? Além de ser, eu tenho que conseguir demonstrar. Então, como eu trabalhava, eu trabalhava 3 dias na semana só para todas as minhas empresas, o resto eu focava em outros negócios, projetos de expansão, novos investimentos, sempre seguindo para outras áreas. E como que eu demonstrava para eles que eu estava sempre trabalhando, tá? Sempre reuniões efetivas, com eficiência, sem enrolação, sem perder tempo, com bons hábitos. Eles sempre me viam dando o meu melhor no período que eu estava com eles. Então, não fazia a reunião mexendo no celular, não fazia a reunião e parava a reunião no meio,
não atrasava em nenhuma reunião, então todas as reuniões eu tinha um compromisso, eu aparecia ali 5 minutos antes da reunião para estar presente com eles. Seguia uma agenda que eles viam disciplina, viam resiliência, viam persistência e sempre ações acontecendo. Porém, eu trabalhava ali 3 dias na semana, então eu cheguei a ter momentos onde eu encontrei tempo para cuidar da minha saúde física, da minha saúde emocional, equilibrar um pouco a saúde familiar, porque nessa jornada eu cheguei a ter 3 filhos, eu cheguei a ter momentos que ficava 3 meses sem ver meus filhos, né, pequenos. Então, como eu comecei a equilibrar? Quando eu comecei a equilibrar, eu falei, como que eu vou demonstrar isso para eles? Aonde eu não podia transformar públicos meus momentos de lazer, meus momentos de ócio criativo, que todo líder precisa de tempo ósseo para recuperar energia, para pensar em novas soluções para os problemas que surgem, porque se a gente não sai da operação, os problemas surgem e a gente não encontra a solução. Ele fica focado no problema e não consegue tirar a cabeça de lá para enxergar outras soluções e resolver aqueles problemas. Tá bom? Então, todo líder precisa do ócio criativo, do momento de lazer, uma atividade física. E como que eu fazia isso? Eu não podia demonstrar isso para a equipe, esses momentos. Tanto que eu tive diversas pessoas da equipe que, quando eu convidava para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física comigo e mostrar para ele que a liderança precisa sair da caixinha para encontrar soluções com a cabeça aberta fora do escritório, eles falavam, nossa, eu achei que você ficava 24 horas no escritório, porque tanto de empresa que você tem, tanto de pessoas que você lidera, eu aqui lidero um hotel para você, né? E já não estou surtando. Você liderando tantas pessoas, achei que você trabalhava 24 horas e não tinha tempo para nada. Nem para praticar um tênis, para praticar uma caminhada, para meditar, para nada. Achei que você só vivia trabalhando no escritório sem parar. E aí é o feedback que eu colhi que fez eu refletir o quê? Eu conseguia demonstrar para eles que eu tinha energia o tempo todo, que é o que a gente acabou de ver no filme, o David Goggins trazendo. Seja enérgico com as atitudes, com as ações, demonstre a energia que você tem para fazer aquilo acontecer, por mais que você não esteja engajado 100% naquilo, 100% do tempo, porque a hotelaria não para. É 365 dias do ano, 24 por 7, 24 horas, 7 dias da semana. Não tem como um líder demonstrar que está todo esse tempo, 365 dias, 24 por 7 engajado. Ele tem que dormir, ele tem família, ele tem outros fatores para cuidar, outras saúdes para cuidar e outros negócios para gerenciar. E precisa sair da operação para encontrar novas ideias e novas soluções para os problemas que estão acontecendo dentro do hotel. Então, eu não podia demonstrar quando eu ia no restaurante, quando eu estava com a minha família, por quê? A equipe tinha que ter a consciência que 24 horas por dia eu estava focado e dando atenção para eles e engajado em fazer aquilo acontecer. Porque se o recepcionista da madrugada imaginasse que eu estava de noite num bar, curtindo, num churrasco, ele ia falar, pô, o cara tá no churrasco que eu tô aqui trabalhando. Ele não enxerga, o colaborador não tem a capacidade de enxergar que você trabalhou, como o meu sócio que eu dei exemplo, 20 dias dormindo 3 horas por dia e somente no último dia você abriu uma cerveja e foi na banheira da piscina beber aquela cerveja antes de você voltar, depois de 20 dias de implantação intensa de um hotel, tá? A equipe não sabe todas essas informações, não tem todo esse conhecimento e não consegue discernir que enquanto ele está trabalhando, você às vezes está descansando. Ele acha que por ele estar trabalhando, o dono tem que estar trabalhando ao mesmo tempo. Então, a gente tem que demonstrar, não gerando esses anseios que as redes sociais geram hoje, de ficar ostentando nos momentos de lazer. O líder ele não pode ter esse luxo, este capricho. E isso a gente viu recentemente na Copa do Mundo de futebol, onde vários jogadores, em momentos de lazer, saíam em shopping, inclusive até atletas que foram campeões pela Espanha na Copa do Mundo, em diversos momentos, indo para o shopping, curtindo, descansando, e a mídia, os jornalistas, a crítica, ó, fulano onde tá bebendo, tá na piscina, tá com a família, tá no shopping, tá no mercado. E qual o problema? Ele tem vida, não é porque ele é jogador de futebol que ele não pode fazer nada disso. Só que você vê como assim, quando a gente demonstra, ostenta um líder de um time, de uma equipe, ele vai ser constantemente atacado? Não tem como, ele vai ser atacado. Ele tem que preservar a privacidade dele e demonstrar o quanto ele está engajado para que aquele resultado aconteça. Então, isso é algo que o líder tem que tomar cuidado, que foi o que o David Goggins trouxe. E para demonstrar isso, nós temos que ter pleno conhecimento. O pouco tempo que a gente tem com a nossa equipe, que nós temos com a equipe, nas reuniões, para
com a equipe como um todo no trabalho. Eu tinha pouquíssimo tempo, tanto que eu liderava as pessoas fazendo reunião online, não tinha nem como estar presente em tantas cidades no Brasil ao mesmo tempo. Então, toda a liderança online, só que cada uma hora que eles tinham comigo, era uma aula de tão eficiente, que a gente conseguia resolver tanta coisa, que eles entendiam, caramba, como que ele consegue pensar em tanta coisa, me trazer tanta resposta, tanta solução, que eu nem previ nada de trazer, o que eu ia trazer de problema, e ele consegue me ajudar a resolver os problemas, porque a gente tem que ter essa alta performance na saúde física, saúde alimentar, saúde familiar, saúde emocional. Estar equilibrado com as minhas saúdes para poder ter condição de entregar uma alta performance e resolução de problemas para a minha equipe e que eles confiem em mim. Então, nós temos que ter essa disciplina e para a gente alcançar essa alta performance, esse nível de conhecimento, como a gente viu no filme também, é anos de consistência. Quando eu estou doente, quando eu estou mal, eu faço toda aula, toda quarta-feira com vocês. Eu já fiz aula doente, já fiz aula gripado, já fiz aula com dor, já fiz aula enquanto tive problemas pessoais acontecendo, mas eu parei e fiz a aula. Por quê? Eu estou compromissado com o propósito, que é o que a gente viu no começo do filme David Goggins trazendo. Esteja compromissado com o objetivo, com o propósito final. Por que que você trabalha? Por que que você está liderando? Eu quero impactar quem? Então, nós, donos de hotel, líderes de hotel, estou vendo aqui no chat que alguns responderam aqui né? Qual o nosso propósito na liderança do meu hotel? Eu gero emprego, eu movimento a economia da minha cidade, eu dou uma opção para o turismo acontecer na minha cidade, eu gero oportunidades de conhecimento, eu trago conhecimento para as pessoas que vêm trabalhar comigo, elas crescem comigo, elas não vêm aqui e saem igual, então elas se desenvolvem aqui comigo. Tudo isso é o papel de um líder. Então a gente tem que enxergar esse propósito maior que nós temos como liderança e conseguir passar isso para a nossa equipe e isso passar para nós, principalmente, que é o que ele trouxe no filme. Disciplina e constância no aprendizado, na dedicação, no compromisso com a excelência, todos os dias, no dia ruim, no dia bom, no dia ruim, estar disposto a, quando todo mundo parar, a andar aquela milha extra, aquele quilômetro extra, que é o que ele fala no treino físico. Então, qual que é a milha extra para o líder? É quando a equipe toda parar, no final de semana, você dedicar 2 horas, hoje eu tenho até hoje esse hábito, todo domingo, dedicar 2 horas para montar o planejamento do que a minha equipe vai realizar na semana que vai começar. Então, eu como líder tenho que estar disposto a dar aquelas 2 horas a mais por semana para fazer o planejamento do que eles vão entregar na semana. Eu tenho que estar disposto a entregar aquela milha a mais, aquele quilômetro a mais no trabalho para que a equipe e as coisas aconteçam durante a semana. Organizar a agenda deles, deixar os procedimentos prontos, onde que eles estão errando, aperfeiçoar esse procedimento de inflação para que eles consigam entregar com mais excelência o serviço para os clientes no final do mês. Então, eu tenho que me dedicar um pouco a mais todo final de semana, todo dia, para que eles consigam entregar esse pouquinho a mais para os clientes e sempre ter a melhora contínua, que é o que a gente viu no filme também. Então, aquela evolução contínua, aquele crescimento contínuo, sempre estarmos em evolução, tá? É preciso que a liderança esteja disposta. E algo que ele trouxe no filme, que eu compartilho hoje, porque eu lidero tantas pessoas no Brasil todo, é enxergar. Hoje é tão fácil você fazer uma milha a mais, por quê? Porque quase ninguém está disposto a fazer mais uma milha a mais. Hoje, as pessoas estão muito fracas por causa de WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais. É muito cômodo hoje, eu vejo vários exemplos toda semana, com pessoas que eu lidero, que eu trabalho, colaboradores, que eu enxergo naquele filme da Disney, antigo até, faz tempo que saiu, o Wall-E. Quem não assistiu, vou até colocar aqui no chat, aquele filme Wall-E da Disney, que é um filme antigo, não é um filme novo, e mostra como as pessoas se acomodaram em aceitar a passividade e viver apenas nas redes sociais, adquirindo conteúdo inútil, que não serve para nada, e seguindo muitas vezes pessoas que não construíram nada, e ouvindo muitas vezes pessoas que não construíram nada, tá? E eu vejo muito isso acontecendo toda semana, nas equipes, toda a parte do Brasil que eu trabalho, isso acaba acontecendo. Então, hoje é tão fácil você fazer um pouco a mais e se destacar, porque tem tanta gente fraca que se acomodou em ficar apenas ali no celular, adquirindo conteúdo, vivendo de rede social e deixando de viver a sua própria vida, que é algo que a gente acabou de ver aqui no filme que eu trouxe para vocês, tá? Então, nós temos que aprender a demonstrar essa preocupação,
Adianta eu estar ali, então, né, até para concluir, eu ter meu momento de lazer, eu ter meu momento com a minha família, eu ter meu momento onde eu cuido da minha saúde física e eu vou para o trabalho, eu vou para o hotel. Mas quando eu chego no hotel, eu chego de short, que eu fui jogar tênis, chego da camisa, que fui para academia. Não, eu não posso demonstrar isso para minha equipe. Eu não posso demonstrar que eu acabei de vir desse momento. Eu tenho que me trocar na academia, eu tenho que tomar um banho e chegar na empresa, demonstrar. Adianta eu entrar na equipe, numa reunião online. Saiu uma notícia que eu vi esses dias de um juiz, ele fez o julgamento de uma sentença de hoje, é tudo videoconferências, as audiências jurídicas, no Brasil. Um juiz, ele deu a sentença de um caso bebendo uma garrafa de vinho, tortou uma garrafa de vinho na câmera. Que seriedade que traz esse juiz para essa decisão que ele tomou? Qualquer uma das partes que for prejudicada consegue recorrer? Consegue. Fala, meu juiz estava bêbado. Como que ele tinha capacidade mental e emocional de julgar o meu processo? Entendeu? Então ele não pode demonstrar isso no online. Eu não posso fazer uma reunião com a minha equipe. Eu já cansei de fazer reuniões com a minha equipe de resorts. Eu estava hospedado em resorts com a minha família, ou curtindo um momento de lazer, e eu parava, fazia a reunião com a equipe, só que para fazer a reunião da equipe, eu podia estar na praia. Para fazer a reunião da equipe, eu parava, tomava uma ducha, colocava uma roupa, e ia fazer essa reunião, onde a equipe não percebia que eu estava no momento de lazer. Porque aquela 1 hora era a hora que eu dediquei para ele alcançar a performance dos resultados dele. Então, não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho que parar naquela hora e demonstrar que eu estou focado e preocupado com ele. Se eu não demonstro na fisionomia, na minha energia, se eu faço uma reunião cansado, sem energia, né? Acabei de acordar para fazer a reunião, a equipe percebe o tom de voz, o olho, a boca, a energia que você está entregando, e eles percebem que não está sendo entregue o melhor. Eles vão entregar o melhor para a equipe deles? Também não vão, porque eles vão receber o melhor. Eles vão receber o 100% que a gente acabou de ver no filme. Então, se você quer ter uma equipe que entrega o 100% para o seu hóspede, para o seu cliente, e você quer ter uma liderança abaixo de você que entrega 100% para a equipe dele, você tem que ser o primeiro a entregar 100% para a sua equipe. Então, todos esses detalhes que eu acabo trazendo, que eu aprendi, eu trabalhava 3 vezes por semana, viajava, curtia, conseguia ter um tempo de descanso para a família, né? Naquela época, eu falo que hoje, que eu faço mentorias, eu trabalho mais do que quando as empresas eram minhas. Porque hoje eu tenho que cobrar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver tudo o que está acontecendo. E é um processo de implantação imparável, porque sempre, todo mês eu tenho hotel novo, que a gente começa com montar em cultura, montar a equipe. Então, todo mês eu tenho 1, 2, 3 hotéis que eu tenho que implantar do zero. Então, eu tenho que ter essa disciplina, essa alta performance, essa entrega de mais do que 100% sem parar. Diferente de quando eu montei minhas 15 empresas e fiquei ali 2, 3 anos com as 15 empresas e encontrei uma estabilidade, não abria mais 3, 4 por mês. Hoje não, hoje eu abro hotel todo mês. Então, sempre tem que entregar essa excelência para a equipe, tem que estar acontecendo isso o tempo todo. É viagem, não para, e a gente tem que conseguir demonstrar isso para a equipe, conseguir ter respeito, credibilidade pela liderança, tá? Então, isso que a gente viu no filme, que eu gosto de trazer para vocês, a importância de a gente demonstrar o quanto nós estamos entregando para a equipe, os sacrifícios que nós estamos abrindo mão para fazer aquilo acontecer, e isso tem que ser valorizado, isso tem que ser trazido para a equipe, para que eles entendam, tá? Então, toda essa parte de entregar o seu 100%, você consegue ter a liderança, a inspiração da sua equipe, que eles se inspiram em você se você não conseguir entregar 100%. Se você não conseguir correr aquela 1 quilômetro a mais do que eles correram, você não vai conseguir, eles não vão se inspirar. E se eles não se inspiram, se eles não sentem essa credibilidade, se eles não sentem esse comprometimento da liderança vindo de cima, onde a liderança, os donos do hotel são um exemplo, eles não vão executar. Então, tem hotéis, que eu fiz reunião hoje, inclusive, com donos de hotéis, que não cuidam dos hotéis, eles têm liderança geral dentro do hotel, hotéis de 150 quartos, que eu fiz reunião hoje, e eles falam, mas eu não sou o líder de lá, eu não estou lá o tempo todo. Eu falo, tá, mas você vai lá e pede para um colaborador uma liderança, você comete ingerência, você pede para um colaborador fazer algo que não deveria ser feito, e quando você faz isso, você está sendo exemplo, porque por mais que você não seja um líder direto, a sua voz, a sua palavra tem autoridade sobre a equipe interna, você é o dono. Por mais que você não esteja lá todo dia,
Então, se você é o dono, você também tem que ser o exemplo. Você também tem que mostrar esse exemplo de cima para baixo e transmitir isso para a equipe. Não adianta você ir lá pedir, consegue resolver um problema, fazer daqui um favor pessoal para mim, para a equipe do hotel? Não vai dar certo. Que exemplo que você está dando? Que a sua liderança então também pode fazer a mesma coisa. Porque você está desviando um colaborador que é pago pelo hotel para fazer algo que não tem nada a ver com a sua própria empresa. Então ele também pode desviar 1 hora do tempo dele para fazer algo para a esposa, para fazer algo por irmão, para fazer algo por amigo e tirar o foco da sua própria empresa. Porque você está dando esse exemplo. Então, eu fiz uma reunião hoje com o dono de hotel que eu trouxe esse exemplo. Eu falei, vocês não podem compartilhar isso, tá? Vocês, como dono, têm que ser o principal exemplo. Vocês não podem permitir 0,1% errado. Se faltou 0,1 para bater a meta, faltou 0,1. Então, não posso entregar a premiação. Então, todos esses detalhes têm que ser cuidados. Todos esses detalhes têm que ser pensados. E a gente tem que seguir ali, sendo esse exemplo para a nossa equipe, de liderança, para que eles consigam também ser bons líderes ali para frente. Tá certo? Então, além do filme que eu queria compartilhar com vocês, queria trazer um pouco das metodologias. Essa semana eu vou fazer a reunião, eu já vi que tem gente aqui que eu esqueci de convidar, mas quinta-feira, amanhã, às 7h30, eu vou fazer uma reunião sobre o monge executivo, com alguns donos de hotéis que já leram o livro, que estão no treinamento comigo, e tem pessoa que eu vi aqui na reunião que eu vou chamar depois para participar com a gente, amanhã. Então, amanhã às 7h30 eu vou fazer a reunião com outros donos de hotéis para debater sobre o monge executivo, que é uma das metodologias que a gente usa, que ele traz ali o exemplo da liderança. Como que eu devo me portar como líder? Como que eu devo liderar pelo exemplo? Que é a metodologia do monge executivo que a gente usa no treinamento com todos os donos de hotéis no Brasil todo, tá certo? E eles escolhem os resultados da equipe estar comprometida cada vez mais, aonde eles conseguem começar a ter liberdade para cuidar do estratégico do hotel, onde eles começam a ter liberdade para cuidar de novas oportunidades que a empresa consegue oferecer para eles. Então, toda essa jornada é construída com tempo, com metodologia, com técnica. E o que eu costumo recomendar sempre, o Monge Executivo como livro, e o livro O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, que são os 2 livros que eu trabalho para formar um líder e aquilo que eu trago. Liderança não é vocação, não é nasci com o dom. Eu cresci ali até meus 17 anos de idade, eu tinha vergonha de falar com qualquer pessoa, eu era uma pessoa super retraída, e eu tive que aprender a me desenvolver como líder, me comunicar melhor para fazer palestras, para motivar equipes, para dar treinamentos, por um objetivo e um propósito que eu tinha, porque não tinha nada disso nato em mim. Eu tive que me desenvolver tudo, assim como a gente viu no filme. Tudo é dedicação, constância, disciplina, entrega e comprometimento. Tudo que você entra com essas habilidades, com essas características, você consegue desenvolver dentro de você e dentro da sua própria empresa. Então, tem líderes que eu treino, nunca falei com a equipe, nunca fiz uma palestra, vamos fazer a primeira vai ser boa? Não, vai ser uma merda. Mas a primeira é o que vai fazer você chegar na 10ª, que vai ser boa. Você precisa passar pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até chegar na 10ª. Então, fazendo 1, 2, 3, até você alcançar a excelência e conseguir liderar uma equipe que consiga ter um propósito direcionado, compromisso, fidelidade com o grupo e entregar resultados para o seu hotel, para o seu pool de hotéis, para a sua rede de hotéis, e você crescer cada vez mais, encontrando novos desafios. Todo mundo precisa de momentos, como o próprio David Goggins fala ali. Eu vivi anos de intensidade. Ninguém consegue viver uma vida inteira de alta performance, de intensidade. Você consegue viver períodos de alta performance, de intensidade. Depois você precisa de períodos onde você precisa descansar um pouco para a energia, buscar novos conhecimentos, direcionar a sua bússola, a sua rota, para voltar a entregar uma alta performance. Eu digo aqui, já na minha 4º momento, onde eu direcionei minha rota e hoje eu estou entregando alta performance, de novo nos meus negócios, com foco direcionado, vivi fase de filho, e estou nos próximos momentos da vida, onde eu consigo direcionar de novo, e estou comprometido ali com essa excelência. E até como exemplo que eu queria trazer para vocês, a gente vai comunicar mais para frente, mas para quem já está aqui no grupo, comigo hoje aqui, a partir de setembro eu vou voltar a fazer uma das atividades que eu fazia com os hotéis que a gente atende, que vai ser todos os domingos. Então, todo domingo eu vou fazer com a minha equipe, com os meus sócios, todo domingo, antes do dia começar, ali por volta das 6 ou 7 da manhã, eu vou ver o horário direitinho, eu fazia às 6 com toda a minha liderança. Então, todo domingo eu fazia nas minhas empresas, uma reunião coletiva com todos os líderes de todas as minhas empresas, domingo, 6 horas da manhã, uma reunião de meia hora, e eu faço com vocês toda quarta.
só para a gente debater alguns tópicos, trazer alguns insights que nós tivemos, e dali a gente, cada um ia ter o domingo com a sua família, seus amigos, e seu amigo pessoal. Mas a gente fazia todo domingo, 6 horas da manhã, essa reunião. E a partir de setembro, eu vou abrir um canal com vocês ali, com os donos de hotéis que a gente atende. Então, quem quiser participar dessas reuniões motivacionais que eu vou continuar, vou voltar a fazer com os clientes que a gente atende hoje, além de fazer com a minha equipe, a gente vai começar a fazer essa reunião a partir de setembro, todo domingo. Eu só tá vendo, vai ser 6 ou 7 da manhã que eu tô vendo com a equipe aqui. Mas provavelmente a gente vai ser às 7 da manhã mesmo, porque 6 vai ficar muito cedo. Então nós vamos voltar a fazer essas reuniões para mostrar o quê? Cultura. Cultura é disciplina, é frequência, é constância. Isso é a cultura que você vai entregar na sua equipe, no seu hotel. Se você repete um comportamento por 3 meses, por 6 meses, por um ano, aquilo vira cultural dentro do seu hotel. Seja ele bom ou ruim. Se o seu cultura é chegar atrasado, sua equipe sempre vai chegar atrasada. Se você marca um compromisso X horas, você chega a X mais 1, eles também vão chegar a X mais 1. Tudo que acontece é cultural. Eu, como sou pai hoje de 3 filhos, eu trago, é igual educar filho, é educar empresa, é educar colaboradores. É a mesma coisa. Ah, meu filho, por que você está fazendo isso? Ele está fazendo algo que ele viu você fazendo e ele está repetindo. Então, liderar pelo exemplo, que é o título do filme que a gente acabou de assistir no YouTube, é exatamente isso. Então, é onde a gente traz esse conteúdo e a gente lidera pelo exemplo. Se o colaborador está fazendo algo errado, repetidamente, é porque tem outras pessoas na equipe fazendo, ou até você mesmo está fazendo. Eu mesmo estou fazendo. Quando eu vejo alguém da minha equipe fazendo algo errado, se eu parar para refletir direitinho, que eu vou fazer minha caminhada, minha corrida, minha atividade física, eu estou sendo propulsor que está instalando aquele comportamento dentro da empresa. E nem percebi, involuntariamente, sem perceber, eu estou instalando aquele comportamento na cultura da minha equipe. Então, cabe a gente fazer reflexão, voltar e colocar em dia e nos eixos todo esse conhecimento, tá bom? Até passei um pouco aqui, porque eu gosto de falar bastante de cultura, passei da nossa meia hora do dia de hoje, mas quero agradecer a todos pela participação na aula aqui agora com a gente. Quem ainda não segue a gente no Instagram, peço por favor, no Instagram não, no YouTube, peço por favor lá no YouTube, coloca ali se inscrever no canal, que a gente está soltando vídeo também constante ali sobre cultura, vendas. Faça esse favor para ajudar a gente, eu e a equipe que produz tudo aqui para mim, a continuar motivada ali, feliz de subir o conteúdo para vocês e ver que vocês estão adquirindo, compartilhando e assistindo ali o conteúdo que vai, tá bom? Obrigado aí pelos parabéns. Então, agradeço mais uma vez a Deus, por aquele que fez que eu esteja aqui mais um dia. Gosto de agradecer sempre aí a Deus por tudo que Ele tem colocado na nossa vida. Então, os problemas também eu sou grato, porque os problemas que Deus coloca na nossa vida, Ele sabe que nós damos conta de resolver esses problemas, e eles que fazem a gente crescer também cada vez mais e alcançar novos patamares, como nós vimos no filme. Os desafios, os dias ruins que fazem com que a gente cresça dia após dia e alcance novos patamares de excelência dentro da nossa empresa e seja exemplo tanto para a nossa equipe, para a nossa empresa, para o nosso time, quanto para a nossa família dentro de casa e as pessoas que vocês também convivem, tá certo? Então, obrigado a Deus também aí por ter mais um dia, permitir que nós estejamos mais uma vez aqui e compartilhando toda essa jornada, todo esse conhecimento com vocês aqui de forma online. Obrigado a todos mais uma vez e até nossa próxima quarta-feira ou até nossa próxima reunião que eu tenho com vocês semanalmente, tá bom? Valeu, tchau.